Olá, por aqui o professor John Moraes, seja bem-vindo ao canal Enfermagem de Emergência. Por aqui nós sempre compartilhamos conteúdos que são importantes para a emergência, que são importantes para você, profissional de enfermagem, e, na verdade, importantes para os profissionais de saúde de maneira geral. E hoje nós iremos trazer aqui um conteúdo muito relevante que está relacionado com síndromes coronarianas agudas. Vamos comentar, trazer o detalhamento sobre o algoritmo de síndromes coronarianas agudas da Sociedade Americana do Coração e vamos aproveitar também em paralelo, para não ficarmos ali só nas recomendações americanas, entender um pouquinho também sobre o que traz as recomendações europeias, da Sociedade Europeia de Cardiologia. Então, olha só, convite muito especial, se você não é inscrito ainda nesse canal, se inscreva, deixe aqui o seu like, ative o sininho de notificações para que você possa ser alertado quando nós colocarmos aqui algum novo conteúdo, que com certeza é conteúdo de relevância para a emergência, conteúdo que você precisa ter conhecimento e que vai te ajudar muito essas informações, seja na sua vida assistencial, seja também na sua vida de preparação para um concurso, alguma coisa dessa natureza. Então seja muito bem-vindo a esse vídeo, a gente vai começar aqui trazendo alguns detalhes importantes sobre síndrome coronariana aguda para poder a gente conceituar. Lembrando do seguinte, quando falamos do conceito de síndrome coronariana aguda, nós temos duas condições. Que condições são essas, professor? As condições são as seguintes, ou eu tenho uma angina instável, que normalmente é aquele desconforto torácico, sensação de opressão torácica, peso no peito, queimação, né, que muitas vezes irradia para o pescoço, para a mandíbula, pode ser referida como dor pelo paciente, que não cessa com o repouso e não cessa com a administração de nitrato. Porém, quando são feitas avaliações como marcadores de necrose miocárdica, as enzimas cardíacas elas estão normais e por muitas vezes não tem ali alterações eletrocardiográficas de fato, né, diagnósticas para que a gente pense na possibilidade de um infarto agudo do miocárdio. E além disso, nós temos também, dentro das síndromes coronarianas agudas, o infarto agudo do miocárdio, que pode ser subdividido em infarto agudo do miocárdio com supradesnivelamento do segmento ST e sem supradesnivelamento do segmento ST. Então perceba você a importância que é o eletrocardiograma, sendo aí um divisor de águas na classificação das síndromes coronarianas agudas. Então me acompanhe agora nessa tela porque nós iremos trazer aqui um pouco sobre a fisiopatologia. O que é que acontece nessas situações? Vamos analisar junto comigo aqui? Então, ao analisarmos, a gente percebe que essa problemática, deixa eu só voltar aqui, essa problemática ela está relacionada por muitas vezes com a formação de uma placa, né, de ateroma na artéria, como eu marquei aqui na primeira imagem de cima, né? Que eu tenho ali a formação precoce de uma placa e com o passar do tempo a tendência é que essa placa ela vai cada vez mais aumentando, de maneira que a capa fibrosa que envolve essa placa ela pode se tornar instável. Como assim, professor? Ela pode se tornar muito fininha, ó, e ter uma tendência para acabar sofrendo uma ruptura, como foi o que aconteceu aqui agora nessa imagem aqui de baixo, aqui em B. Houve uma ruptura. E quando eu tenho essa ruptura, nós temos aqui uma lesão endotelial, vai, obviamente, aqui chegar plaquetas e vai começar a fazer aqui uma agregação plaquetária, com um risco muito grande de diminuir cada vez mais a luz do vaso, ou seja, a espessura, né, que eu tenho, o diâmetro do meu vaso, vai diminuir cada vez mais. Isso vai dificultar a passagem do sangue. De modo que eu vou gerar um processo de isquemia, porque vai passar muito pouco sangue por aqui, vai diminuir drasticamente. Dessa maneira, os pacientes, é claro que isso é um processo evolutivo aí, que leva um considerável tempo, esses pacientes eles vão começar a manifestar, por exemplo, condições como as síndromes coronarianas agudas sem supradesnivelamento do segmento ST, onde nós enquadramos aqui a angina instável, como nós já falamos, angina instável, ou você pode ter uma situação pior, essa isquemia miocárdica pode ser tão acentuada a ponto de lesionar os miócitos, de ter miócitos mortos e nós termos a condição de infarto agudo do miocárdio, que ele pode ser sem supradesnivelamento, que a gente vai entender o que é isso. Então esse vídeo é muito importante para você,
sem supradesnivelamento do segmento. Qual segmento, professor? O segmento ST. Então, nós temos essa condição. Só que outra problemática também muito severa pode ocorrer, que é quando essa agregação plaquetária, a formação desse trombo que a gente tem aqui, ela é muito acentuada e acaba ocluindo por completo, como olha só, aqui eu tenho a placa aqui embaixo, ó, aqui estava a placa, ó, ela está aqui embaixo a placa, a gente está nessa imagem né? E aqui o trombo, ele acabou ocluindo toda essa parte de cima, ou seja, o vaso, ele teve um fechamento aqui de 100% da sua luz. E isso vai acabar levando à condição do infarto agudo do miocárdio com supradesnivelamento do segmento ST. E a gente tem que entender agora essas circunstâncias, porque isso traz alterações eletrocardiográficas. Vamos analisar junto comigo? Vem junto comigo. Olha as imagens aqui do lado. Deflexões aqui do eletrocardiograma normal. A gente tem a onda P, que a onda P representa a despolarização atrial, isso é o impulso elétrico percorrendo os átrios, gerando a contração atrial. Nós temos aqui o complexo QRS, que representa a despolarização ventricular, ou seja, agora o impulso elétrico ele está percorrendo ali os ventrículos, gerando a contração ventricular, e nós temos aqui na sequência a onda T, que a onda T ela representa a repolarização ventricular, ou seja, é um momento ali do relaxamento ventricular que eu vou ter para que haja depois uma nova contração. Eu vou apagar aqui para a gente dar uma analisada melhor nessas imagens e a gente vai perceber aqui o seguinte, olha, tem um ponto muito importante do traçado eletrocardiográfico, momento, que é esse aqui, ó, que a gente entende esse pontinho aqui, que é o final da onda S, início do segmento ST, a gente chama esse ponto aqui de ponto J. A gente tem sempre que observar se esse ponto J ele está nivelado, ele está no mesmo nível da linha de base. Ó. Se traçarmos uma linha aqui, ó, a gente vai observar que o ponto J está passando por ela, ele está nessa linha. Maravilha, então aqui está normal. Só que se olharmos aqui abaixo, nós vamos perceber algumas alterações, como por exemplo nessa condição do infradesnivelamento do segmento ST. Se analisarmos aqui, onde está o ponto J, a gente vai ver que o ponto J ele desceu, ele está aqui embaixo nessa primeira imagem. E aí o que é que acontece? Ó, quando olhamos aqui, ó, se eu traçasse aqui aquela mesma linha de base, a gente ia perceber que o que foi que aconteceu? Houve uma descida do ponto J, houve uma descida do segmento ST. Lembrando que o segmento ST ele vai do final da onda S até o início da onda T. Então, olhando aqui o ECG normal aqui, ele é exatamente esse tracinho que você tem aqui. Isso aqui todo é o segmento ST. Então, aqui nessa primeira imagem, né, nessa imagem que a gente tem aqui, infradesnivelamento do segmento ST, né, nós temos que o segmento ST ele desceu. Isso pode representar uma condição de isquemia. Isso é muito importante para você conhecer. Porque essas alterações eletrocardiográficas, elas normalmente vão acontecer no contexto das síndromes coronarianas agudas em derivações contíguas. O que é isso, professor? Derivações que enxergam a mesma área cardíaca. E aí no ECG de 12 derivações nós temos isso, por exemplo, D2, D3, AVF enxergam parede inferior, D1, AVL, V5 e V6 enxergam parede lateral, V1 e V2 enxergam septo interventricular, V3 e V4 parede anterior. A VR não traz ali uma derivação em específico, mas é uma referência muito importante, principalmente quando a gente fala desses contextos de síndrome coronariana aguda. Então, analise esses detalhes. Dessa forma, a gente sabe que o infradesnivelamento do segmento ST, na condição de síndrome coronariana aguda, está representando para mim uma situação de isquemia. Tranquilo. Outra situação importante que você pode ter também é a chamada inversão da onda T. Perceba que a onda T aqui, nesse traçado, ela está invertida, ela está para baixo. E aqui no eletrocardiograma normal, se você olhar, a onda T ela é positiva, ela é para cima. Isso também pode representar, se for em derivações contíguas, né, que enxergam a mesma área do coração, um processo de isquemia, né? E, por fim, a gente precisa analisar aqui essa última imagem, que é, sem dúvida, aqui uma das mais importantes para a gente compreender, que é, ó, se eu traço aqui a linha de base, nós iremos perceber aqui que o segmento ST ele subiu, ele está lá em cima, olha o ponto J onde está aqui, e aí ele subiu aqui, o segmento ST está junto aqui com a onda T, né? E subiu. Então, a gente tem aqui uma condição de supradesnivelamento do segmento ST.
Diferente da condição do infra, da inversão da onda T, o supradesnivelamento do segmento ST, nós iremos pensar em lesão. Professor, mas é igual a infarto agudo do miocárdio? Não, não é a mesma coisa, não é igual. Eu não posso dizer toda vez que eu tiver supra que eu tenho infarto agudo do miocárdio, porque tem outras causas de supradesnivelamento do segmento ST, como o síndrome de Takotsubo, né, que é síndrome de coração partido, miocardites, pericardites podem causar, dissecção aórtica e várias outras condições. Podem levar a uma síndrome de repolarização precoce, né? Então, eu preciso entender que o supradesnivelamento do segmento ST naquele paciente que tem uma clínica favorável, né, para pensarmos em síndrome coronariana aguda, né, que apresenta supradesnivelamento do segmento ST maior que 1 milímetro em derivações contíguas, né, em 2 ou mais derivações contíguas que enxergam a mesma área do coração, é claro que eu vou pensar no contexto de síndrome coronariana aguda, eu vou pensar em infarto agudo do miocárdio com supradesnivelamento do segmento ST. Maravilha? É isso que eu tenho que compreender aqui nesse momento. É isso que nós precisamos guardar. E aí eu quero que você siga junto comigo aqui agora, porque nós iremos analisar alguns detalhes a mais. Mas lembre-se sempre, o supra é indicativo de lesão, injúria cardíaca, né? Eu tenho que avaliar ali o contexto, e o infradesnivelamento do segmento ST em inversão de onda T, né, em derivações contíguas, nós pensamos em processo de isquemia. Vamos analisar junto comigo? Olha só. Então, quando analisamos aqui, a gente vem para cá, ó. As derivações do eletrocardiograma, que é o que a gente falou, e, além disso, a gente tem aqui também a área que é analisada e qual é a artéria que normalmente é afetada, né? Por exemplo, se temos alterações indicativas, né, como é supra de ST nas derivações V3 e V4. Isso aqui, elas enxergam a parede anterior e normalmente é a descendente anterior esquerda acometida. Em D2, D3 e AVF, parede inferior. Normalmente é a coronária direita, a mais comum, a ser acometida, ou então a artéria circunflexa em menor proporção. Se for um supra em D1, AVL, V5, V6, aqui nós temos o envolvimento da parede lateral e normalmente a artéria circunflexa acometida. V1 e V2, a parede septal, normalmente a descendente anterior esquerda, que está envolvida no processo ali de acometimento. A lesão inferobasal, né, ou posterior, né, que eu penso ali no infarto de parede posterior. Aqui são as derivações posteriores, que são essas que a gente está visualizando aqui, V7, V8 e V9, que nós precisamos posicionar os eletrodos no dorso do paciente para executar o exame, né? Então, se eu tenho um supra, aqui tem até uma tolerância menor, se é de pelo menos meio milímetro nessas derivações, né, que seria ali metade de um quadradinho do pequenininho, né? Então, eu suspeito, né, que tem aqui um infarto posterior, né, um infarto inferobasal. As artérias acometidas normalmente são a coronária direita ou a circunflexa. Ventrículo direito, que não é raro, né, de chegar na emergência, pacientes com suspeita de infarto de VD, de ventrículo direito. Aí nós temos aqui as alterações nas derivações de V1R a V6R. Como assim, professor? Eu não estou entendendo. Bem, esse R ele faz referência a direito. Então, da mesma maneira que você posiciona os eletrodos, né, do lado esquerdo, você vai posicionar, só que agora posicionando eles, fazendo referência ao lado direito, para poder obter as derivações do lado direito e a análise do ventrículo direito. Você relembre comigo agora que eu vou falar aqui rapidamente para a gente entender esse posicionamento dos eletrodos. Olha, V1 ele é posicionado no quarto espaço intercostal na linha paraesternal do lado direito. V2 no quarto espaço intercostal, linha paraesternal do lado esquerdo. Aí normalmente a gente posiciona logo o V4 porque ele vai na linha hemiclavicular, aqui do lado esquerdo, né, e a nível do quinto espaço intercostal. O V3 vai no meio do caminho entre V2 e V4, o V5 ele vai a nível da linha axilar anterior, no mesmo nível do V4, né, aqui do lado esquerdo, e o V6 ele vai no nível da linha axilar média, na mesma altura do V5. O que é que a gente tem que entender? Se eu for posicionar do lado direito, eu boto os eletrodos, só que eu boto aqui, né, o contrário, seguindo aqui a orientação para o lado direito, né, que a gente só consegue ver a partir do V3, ó, V3, V4, V5 e V6, mas perceba você que aqui está posicionado do lado direito do paciente.
Então, aqui são algumas derivações especiais, né, que às vezes até o pessoal pergunta, mas, professor, essas derivações eu consigo elas aonde? Porque eu só tenho V1, V2, V3, V4, V5, V6. Na verdade, você vai posicionar lá, por exemplo, pode ser o V1, o V2, o V3, fazendo referência aqui à parede posterior. Você pode posicionar. Só que quando imprimir, você tem que identificar lá, né, você coloca com uma canetinha que aquele V1, na verdade, representa o V7, o V2 representa o V8, o V3 representa o V9. Por exemplo, tá? Então, isso é só para a gente guardar, depois a gente pode trazer mais conteúdo aqui no canal direcionado para essas análises. Vamos chegar junto aqui comigo, olha. Então, vamos pensar aqui, infarto anterior ou septal. Então, vai envolver quais derivações? Se é anterior, eu tenho envolvimento aqui de V3 e de V4. Se é septal, as derivações enxergadas aqui são V1 e V2, ó, como a gente percebe aqui. E aí, olha só como isso aparece. Se olharmos aqui para V1, ó, tem supradesnivelamento do segmento ST aqui em V1. Ó. Então, olha o ponto J como ele subiu, como ele está aqui em cima. Mesma coisa aqui, ó V2 aqui com supra, desnivelamento do segmento ST. Olha para V3, V3 também aqui com supra, ó, bem característico, como a gente está percebendo aqui. V5 também aqui tem um pouquinho de supra, né? Mais discreto, mas tem também. Então, aqui nós temos alterações em derivações contíguas, derivações que enxergam a mesma área do coração. Esse paciente chegando na emergência com clínica para síndrome coronariana aguda, é claro que eu vou pensar, até que se prove o contrário, que isso é um infarto agudo do miocárdio com supradesnivelamento do segmento ST de parede anterior e septal. Analisando aqui, a gente tem o infarto lateral, e aí a gente observa aqui esses detalhes. Ó. Lateral vai ter envolvimento aqui ou de D1, né, ou de AVL, V5 e V6. E normalmente aqui as artérias acometidas são, como a gente viu, a circunflexa ou ramos, né, da artéria circunflexa. E aí o que é que acontece? Ó, se você observar aqui, você vai ver que tem um supradesnivelamento discreto aqui em D1. Ó. Olha o ponto J que ele subiu, está lá em cima, ó. Se traçarmos aqui a linha de base que era para estar aqui, ó, você vai ver que tem um supra bem discreto, né? Quase ali só um quadradinho mesmo, de 1 milímetro, mas a AVL, ó, ele fica mais nítido. Ó. Em AVL, que também enxerga aqui a parede lateral, ele está bem mais nítido. Aqui a gente está indo direto ao ponto, não é aula, para a gente aprender a analisar o eletrocardiograma. Aqui eu quero mostrar para você só as alterações. Professor, mas me diz uma coisa. Eu estou vendo aqui também que tem infra nas derivações D2, D2 tem infra, D3 tem infra, AVF tem infra. Por que, professor, que aqui em D1, passou aqui, por que aqui em D1 tem supra, em AVL tem supra, em D2, D3 e AVF tem infra? Porque é o seguinte, nós precisamos aprender mais um conceito, que é muito importante para síndromes coronarianas agudas, que é o conceito de imagem em espelho. Quando nós temos um supra, uma lesão, normalmente em uma determinada parede, aquela parede que está por trás, ela pode mostrar um processo de isquemia. Tá? Então, quando eu mostro a lesão ali na parede, por exemplo, anterior, a parede posterior pode me mostrar isquemia. E o infra a gente viu que é indicativo de isquemia, e o supra é indicativo de lesão. Então, quando pegamos as derivações D1 e AVL, elas estão diametralmente opostas a D2, D3 e AVF. E é exatamente por isso que em D1 e AVL aqui, no caso desse eletrocardiograma, observe mais uma vez, a gente está vendo supra aqui, ó, tem supra em D1, tem supra em AVL, mas quando a gente olha para as derivações D2, D3 e AVF, a gente percebe infra. Isso é o conceito de imagem em espelho. Então, mais uma vez, corroborando aqui, duas derivações contíguas apresentando supradesnivelamento do segmento ST, isso é indicativo de lesão aqui na parede lateral. Maravilha, e a gente vê aqui o infarto inferior, vai envolver quem? As derivações D2, D3 e AVF. Então, você já prevê que se eu tenho aqui o supradesnivelamento do segmento ST em D2, D3 e AVF, nós teremos provavelmente um infra, aonde? Em D1 e AVL. Normalmente é isso que a gente tem. E é o que a gente percebe nesse eletro. Olha aqui, ó, D2, apresentando aqui, olha, tem supra aqui em D2, supradesnivelamento do segmento ST, olha o ponto J aqui, ó, se traçar a linha de base aqui, você vai perceber isso. Olha para D3, ó. D3 também está com supra aqui, ó, olha o supra aqui em D3, bem característico, né? E olha a AVF também, né? Todas essas derivações enxergam a parede
inferior. Então, a gente está percebendo aqui que eu tenho derivações contíguas. E se analisarmos aqui, a grosso modo, sendo bem rápido, olha para a D1 aqui, ó D1 com infra. Olha a AVL aqui com infra. Por quê? Porque são derivações diametralmente opostas e a gente pensa aqui no contexto de imagem em espelho. Eu quero te dar um bisuzão que é o seguinte, toda vez que o paciente chega na emergência com um quadro de infarto de parede inferior, que eu suspeito que a lesão ali é na parede inferior, você tem que rodar um eletrocardiograma pegando ali as derivações do lado direito, porque muitas vezes esses pacientes também apresentam envolvimento do ventrículo direito, Tá? Então, muita atenção para isso. Muito importante também que você pense ali no envolvimento também da parede posterior, mas pense nessas possibilidades porque pode estar acontecendo também um infarto de VD. Tranquilo? Então, vamos que vamos, bora para cima. Então, chegando aqui, a gente vai agora analisar o infarto ínfero-basal, que seria o posterior. O que é que acontece? A gente tem que as derivações são V7, V8 e V9, as acometidas, né? Aí, olha só, se você olhar, vamos analisar bem rápido aqui, ó, só buscando o supra, ó. Eu tenho um supra em D2, em D3, em AVF, opa, tô vendo aqui, ó. Tô vendo, pessoal, então tem envolvimento de que parede? Parede inferior, exato. Mas é o que é que acontece? A gente percebe aqui, ó, que ele fez o V4R, isso aqui é para ver ventrículo direito, e se você olhar, tem supra aqui. Então, eu já sei que tem um supra aqui e tem envolvimento do ventrículo direito. E a gente nota aqui que ele fez aqui, ó, V8 e V9 e também traz um supra discreto, mas traz. Ó, o ponto J está desnivelado. Ó, o ponto J aqui onde é que está? Só basta ser meio milímetro, só basta ser metade de um quadradinho do pequenininho. Então, é uma coisa muito discreta. E se você olhar, eu quero que você perceba com muito detalhe, aqui está as derivações V1, aqui não é V1, aqui seria V2 e aqui V3. Ó. Essas três derivações. V1 e V2 enxergam o septo, né? V3 e V4 enxergam a parede anterior. Então, olha só, a anterior, a parte da frente está mostrando o infra. Ó. Olha o infra, ó, que a gente percebe aqui. Olha aqui, V4 também com infra. Agora, a parede posterior está com supra. Mais uma vez aqui, né? Olha para V8, olha para V9, que você vai ver o supra. Mais uma vez, o contexto imagem espelho. Lembrando, esse contexto é onde eu tenho lesão em uma parede, naquela parede que está, por exemplo, ali, a parede anterior com supra, indicativo de lesão, na parede diametralmente oposta, 180 graus do outro lado, eu vou ter provavelmente ali um processo de isquemia, né? Um infradesnivelamento do segmento ST. Pegou a visão? Então é isso, vamos lá, vamos que vamos. E aí, a gente analisa aqui também um infarto de ventrículo direito, né? Que quando envolve aqui, né, o ventrículo direito, normalmente aqui a acometida é a coronária direita, a gente tem aqui o supra que pode acontecer em V4R, V5R ou V6R. De todas as derivações, a mais específica é V4R. Se você fosse apostar todas as suas fichas em uma única derivação, seria V4R. E aí a gente observa aqui, olha, mais uma vez, o clássico D2, D3 e AVF apresentando supra aqui, olha o supra aqui em D2, D3 e AVF. Então tem envolvimento parede inferior. Olha aqui o infra que a gente tem aqui, por exemplo, nas derivações aqui, ó, se você olhar a AVL tem um infra, né? Lembrando aqui o contexto de imagem espelho. Só que ele fez aqui as derivações direitas, então isso aqui é V1R, V2R, V3R, V4R, V5R e V6R. E a gente percebe aqui que V3R tem supra, ó, aqui tem supra, né, ó, tem supra desnivelamento segmento ST, V4R também tem supra, ó, a gente está notando aqui. E aí e V5 também, né, mais discreto, mas também tem aqui, eu percebo sim o supra. E aí o que é que acontece? Acometimento de quem? De ventrículo direito, porque aí são as derivações do lado direito que ele fez, tá? Mas é isso que eu tenho aqui, um envolvimento de parede inferior e um envolvimento de ventrículo direito, né? Então aí é um comprometimento muito grande, né? Então muito interessante a gente lembrar desse contexto. Bora para frente? Vamos lá. Porque agora, né, nós vamos começar a falar aqui sobre os detalhes relacionados com o algoritmo da Sociedade Americana do Coração. E nesse algoritmo aqui a gente traz o seguinte, ó, tudo começa desde o pré-hospitalar. Você tem sintomas sugestivos de isquemia ou infarto, que sintomas são esses, professor? Me explica melhor. Desconforto torácico retroesternal, sensação de pressão, sensação de peito cheio ou aperto ou dor desconfortável no tórax,
desconforto torácico irradiando-se para os ombros, pescoço, um ou ambos os braços ou a mandíbula, desconforto torácico irradiando para as costas ou entre as escápulas, desconforto torácico com sensação de desfalecimento, tontura, desmaio, sudorese, náusea, vômito, falta de ar súbita e inexplicável, que pode ocorrer com ou sem desconforto torácico. Aí vem um detalhe importante, veja como as apresentações aqui, elas podem ser variáveis, né? Então, às vezes o paciente está referindo a uma sensação de peito cheio, parece que tem aqui um peso no meu peito, uma sensação de queimação. Então, é muito arbitrário ali como o paciente está referindo, tá? Então, você tem que tomar muito cuidado com essa análise, tá? Vamos lá, seguindo. Então, desde o pré-hospitalar, a pessoa sentiu isso aí, ligou para o SAMU, por exemplo, para o serviço de emergência, o que é que nós iremos fazer? Aí vem, o SAMU chegou, vai fazer a avaliação, né, ali no paciente e vai iniciar ali esse tratamento, né, e preparo para levar o paciente para o hospital. O que é que tem que ser feito? Monitorar e executar a sequência ABC, que seria manter via aérea pérvia, a ventilação adequada do paciente, avaliar parâmetros circulatórios, né, o paciente desse facilmente ele pode evoluir para um choque cardiogênico, né? O paciente que tem infarto agudo do miocárdio. Então, tem que estar monitorando isso. Estar preparado para aplicar a RCP, né, e desfibrilação, porque uma das principais complicações das síndromes coronarianas agudas de maneira geral é, de fato, você ter uma condição onde o paciente ele evolui para uma arritmia maligna, como uma fibrilação ventricular, e entra em parada cardiorrespiratória, vai precisar de RCP e desfibrilação. Administrar aspirina, considerar oxigênio, nitroglicerina e morfina se for necessário, são aqui drogas importantes, né? A gente traz mais detalhes adiante. Obtém um ECG de 12 derivações em caso de supradesnivelamento do segmento ST, o que é que deve ser feito? Notificar o hospital receptor, né? Para dizer que esse paciente ali é um paciente que tem supradesnivelamento do segmento ST no eletro, porque isso muda tudo, né, em relação ao atendimento. Anotar a hora do início dos sintomas e do primeiro contato médico. O hospital notificado deve mobilizar recursos hospitalares para atender um IAM com supra de ST e, em alguns contextos, alguns serviços do Brasil, eles podem podem executar, né, de acordo com suas diretrizes de atendimento, a fibrinólise no pré-hospitalar. Isso acontece, né, a administração trombolítico, ela acontece quando sabidamente você sabe que o teu paciente ele não vai ser um paciente candidato à intervenção coronária, ao cateterismo. Ou então, eu sei que eu não tenho hemodinâmica para encaminhar esse paciente e aí não tem nenhuma contraindicação absoluta ou relativa. Sabemos já que esse paciente, o tratamento elegível seria a trombólise, né, ou fibrinólise, que são sinônimos, né? E aí pode ser administrado o trombolítico no pré-hospitalar. Qual o trombolítico, professor? De acordo com a Sociedade Brasileira de Cardiologia, o único para ser administrado no pré-hospitalar é o tenecteplase. Tenecteplase, que é muito conhecido como metalise também, tá? Então, muito importante entender esses detalhes. E vem comigo, vamos continuar, né? Então, se considerar a fibrinólise pré-hospitalar, fazer o checklist, né, para ver se não tem contraindicação absoluta ou contraindicação relativa. E aí a gente vem para aqui, ó, avaliação simultânea no departamento de emergência. Em menos de 10 minutos, avaliar sinais vitais, oximetria de pulso, estabelecer acesso venoso, se já está no departamento de emergência, né? Ou então se o paciente já tivesse entrado aqui já na rede de emergência, no departamento, né? Um breve exame físico, história direcionada, checklist para fibrinólise, né? Verificar se tem contraindicações absolutas ou relativas, dosar níveis de marcadores cardíacos iniciais e eletrólitos e teste de coagulação, TTPA, né, o INR, raio-x portátil do tórax em menos de 30 minutos e não atrase o transporte para o laboratório de cateterização. Tá? Por que é muito importante a gente lembrar desse contexto? Porque assim, olha, o tratamento ideal para o paciente seria a intervenção coronária percutânea. Seria encaminhar o paciente por hemodinâmica para ele abrir a artéria através do cateterismo. Só que qual é o problema? Muitas vezes não tem disponível, em muitos contextos não tem disponível. E aí, quando eu não tenho disponível, a gente pensa na possibilidade da fibrinólise, desde que não tenha contraindicação absoluta nem relativa para o paciente. E aí, o que é que acontece? O que acontece é que, quando eu levo meu paciente para executar a administração de um trombolítico, o risco é grande desse paciente sangrar,
Né? Por quê? Porque o trombolítico ele vai causar toda uma alteração ali em relação ao sangue, né? Fazendo com que eu acabe predispondo o paciente para riscos de sangramento. Então, tem um protocolo rigoroso que deve ser preenchido e observado no pós-trombólise, tá? Então, muita atenção a isso. Vamos que vamos, analisa junto comigo aqui, ó, porque nesse tratamento aqui geral, no departamento de emergência, ou também aqui no laboratório de cateterização, se a saturação tiver menor que 90%, né, isso vale também para o pré-hospitalar, você pode iniciar o oxigênio a 4 litros por minuto e vai titulando. Professor, mas por que uma saturação tão baixa? Porque é o seguinte, eu tenho que lembrar que o oxigênio, ele é uma substância, na verdade, que no nosso organismo ele induz a vasoconstrição. Então, no contexto das síndromes coronarianas agudas, eu gerar hiperóxia no paciente, fazer oxigênio sem ser necessário, pode acabar desencadeando vasoconstrição, e vasoconstrição coronária. E se lembre que a artéria coronária do paciente já está estreitada. Se eu fizer oxigênio em excesso para esse paciente de maneira desnecessária, eu posso piorar mais ainda essa condição. Então, por isso que a recomendação para a síndrome coronariana aguda é oxigênio somente se o meu paciente saturar menor do que 90%. Então, se houver ali uma real necessidade. Tranquilo? Então, vamos seguindo aqui para a gente analisar. Aspirina, né, que é o AS, 162 a 325 miligramas, administrado para o paciente, tem que pedir para ele mastigar, né? Isso aqui, se não tivesse já administrada pelo SAMU. Nitrato, drogas como o dinitrato isosorbida, que pode ser feito por via sublingual, ou a nitroglicerina por via intravenosa, né? São os que estão disponíveis. E por que são importantes nesse contexto? Porque os nitratos, eles são vasodilatadores coronarianos, né? Eles dilatam a coronária e facilitam ali a passagem do sangue, diminuindo a isquemia miocárdica, né? Então isso vai ajudar bastante, né? Só que tem que saber se não tem contraindicação para nitrato, como hipotensão, bradicardia, se o paciente usou algum inibidor da fosfodiesterase, que são comprimidos para disfunção erétil, como sildenafil, vardenafil, tadalafil, né? E aí a gente tem que analisar esses detalhes, tá? E aí vem para cá, ó. Morfina intravenosa se o desconforto não tiver sido aliviado pelo nitrato. Muito cuidado e muita cautela na administração de morfina, porque a morfina ela prejudica a absorção de algumas drogas por reduzir a motilidade intestinal. E drogas importantes como o AS podem ter aí um prejuízo, né? E a AS a gente lembra que é droga que reduz mortalidade, né? Um antiagregante plaquetário muito importante. Considerar administrar inibidores do fator P2Y12, drogas como clopidogrel, ticagrelor, prasugrel, de acordo com o protocolo, de acordo com as recomendações vigentes, né? Então, isso aí a gente tem que enfatizar também. E aí a gente vem para a interpretação do eletrocardiograma. Se quando o eletrocardiograma tiver sido interpretado, nós tivermos aqui uma suspeita, né? Ou então aqui eu tenho um contexto que a gente olha assim, olha, o que eu tenho aqui é uma suspeita de lesão. Eu tenho aqui um infarto agudo do miocárdio com supra de ST, ó, e aí a gente vai estar aqui, ó, supra de ST, ou então bloqueio de ramo esquerdo novo, ou presumivelmente novo, né? Que tem aqui também uma validade para a gente pensar no IAM com supra de ST, porque às vezes confunde muito, porque parece, né? Aí você fica na dúvida se aquilo ali é um supra de ST ou se é só do bloqueio de ramo. Tem uns critérios para serem feitos, né? Que é os critérios de Sgarbossa, por exemplo, né? E aí, mas pegou que é novo ou presumivelmente novo, então tem esse valor aqui para ser considerado como supra. E o que é que eu faço no IAM com supra de ST? Qual o direcionamento? Inicie tratamentos adjuntos. Esses tratamentos adjuntos envolvem administração de nitroglicerina intravenosa, heparina, beta-bloqueadores, né? Estatinas, IECAs, né? Outras drogas, né? Conforme indicado. E não retarde a reperfusão, ou seja, abrir a artéria, que isso aí é o tratamento definitivo. A gente vem aqui para os detalhes. O tempo desde o início dos sintomas é menor ou igual que 12 horas? Se for menor ou igual que 12 horas, quais são as metas de tratamento definidas aqui tanto pelo paciente, né, se ele tem ou não contraindicações, ou pelo centro que está recebendo esse paciente? Primeiro, intervenção coronária percutânea, que seria o cateterismo, a angioplastia, né, abrir o vaso ali do paciente, né, esmagar aquela placa de ateroma, e aí o tempo porta-balão, né, que seria o tempo desde a chegada do paciente até a hora que vai ser inflado o balãozinho lá esmagando a placa de ateroma,
Lá no laboratório de hemodinâmica, esse é um tempo aqui de 90 minutos. Esse é o tempo porta-balão. E o tempo porta-agulha, que seria aquele para o paciente que não tem condições de ser submetido à intervenção coronária percutânea porque não tem, ou porque não dá para transferir ele em um tempo hábil, né, menor aqui do que 120 minutos, não dá para transferência, eu tenho uma tolerância maior, 120 minutos. Então, a gente pensa na fibrinólise desde que não tenha contraindicação. E o tempo porta-agulha é um tempo de 30 minutos, tá? Isso aqui de acordo com a Sociedade Americana do Coração. Maravilha, professor, entendi. E se ele tiver chegado lá no serviço de emergência, então note que a janela para administração de fibrinolítico também, ela vai até 12 horas, um pouco diferente do que a gente fala no acidente vascular cerebral isquêmico, que se você quiser, você sinaliza aqui nos comentários que a gente deixa um vídeo depois aqui sobre esse conteúdo. Se for mais de 12 horas, professor, o que é que a gente faz? E só um detalhe, só enfatizando, lembrando que se tiver condições do paciente ser submetido à intervenção coronária percutânea angioplastia, esse é o tratamento de eleição. Se estiver dentro do tempo vigente, dentro da janela vigente, esse é o tratamento de eleição. Tá? Por quê? Porque tem menos complicações. Tranquilo? Vamos seguindo. Então, olha só. A gente observa, se for mais de 12 horas, paciente com troponina elevada, um paciente de alto risco, né? Isso aqui vale muito mais para a situação aqui da síndrome coronariana sem supra, quando você faz a classificação do risco do paciente. Considere estratégia invasiva precoce se tiver desconforto torácico isquêmico refratário, desvio do segmento ST recorrente ou persistente, taquicardia ventricular, instabilidade hemodinâmica ou sinais de insuficiência cardíaca. Inicia, se não iniciou ainda, tratamentos adjuntos, né, nitroglicerina, heparina, e aí você vê as diretrizes de atendimento de maneira mais adequada. Isso aqui vale também quando a gente está diante aqui de síndromes coronarianas agudas, sem supra, note agora que é sem supra, então posso ter infra, posso ter inversão de onda T, posso ter até inclusive um eletrocardiograma normal, tá? E aí o que é que acontece? Se você tem aqui, infra de ST, inversão de onda T, ou um supra de ST transitório, onde você suspeita fortemente de isquemia, ou, né, porque pode estar só um, ou então estar os dois juntos, o paciente ele tem uma pontuação aqui nesses scores, que são score de TIM ou score de Grace, uma pontuação de alto risco, né, se ele está pontuando para alto risco, então é uma síndrome coronariana aguda sem supra-desnivelamento do segmento ST, de alto risco. A gente desce por aqui e faz essa mesma avaliação. Essa mesma avaliação aqui, troponina está elevada, o paciente é de alto risco, eu considero estratégia invasiva, desde que ele tenha desconforto torácico isquêmico refratário, desvio do segmento ST recorrente, taquicardia ventricular, instabilidade hemodinâmica ou sinais de insuficiência cardíaca. A coisa muda um pouquinho quando a gente vem para cá, né, para esse tópico aqui, que eu estou pensando em síndrome coronariana aguda sem supradesnivelamento do segmento ST, mas o ECG do paciente está normal, ou alterações não diagnósticas no segmento ST onda T, e quando eu fiz a classificação de time, do time RISC, ou então dos critérios de Grace, síndrome coronariana de risco baixo ou intermediário. E aí, como é a conduta para atendimento? A gente vem para cá. Considere a admissão em unidade de dor torácica do departamento de emergência ou em leito apropriado para maior monitoramento e intervenção. Então, note que tem diferenças, né? Uma coisa é o supradesnivelamento do segmento ST, outra coisa é a síndrome coronariana aguda, que é sem supradesnivelamento do segmento ST, onde eu tenho que fazer ali os critérios, né, de avaliação do paciente através dos scores. Pode ser o time RISC, pode ser Grace, né, e aí eu vou direcionar o atendimento do paciente. Tranquilo? Mas em paralelo eu quero mostrar aqui para você como é que a Sociedade Europeia de Cardiologia ela traz suas recomendações para a gente pensar aqui de maneira resumida. Vamos analisar? Então, aqui a gente tem o seguinte, olha só. A gente percebe que o paciente ele pode dar entrada, né, no serviço através do pré-hospitalar, né, ele ligou, acionou lá a ambulância foi para o local. Então, olha só, depois que essa ambulânciazinha aqui ela chegou lá para atender o paciente, o objetivo é que em menos de 10 minutos ela consiga diagnosticar, né, um infarto agudo do miocárdio com supra, realizar um eletrocardiograma ali no pré-hospitalar, identificar ali o supradesnivelamento do segmento ST do paciente. Eu acho muito interessante aqui porque é bem direto esse fluxograma e a gente vem para o detalhe. O tempo ali do pré-hospitalar até chegar lá no paciente, até levar o paciente para angioplastia, que seria para um laboratório de hemodinâmica, né, onde
vai ser executada a angioplastia. Esse tempo até lá é um tempo menor ou igual que 120 minutos? Se realmente for um tempo menor ou igual que 120 minutos, a estratégia é a angioplastia primária. Então, o paciente é candidato à angioplastia. E aí tem que otimizar para fazer em menos de 90 minutos. É o tempo porta-balão, né, que a gente viu. Reperfusão e passagem do fio guia, né, abrindo ali aquela artéria. Professor, agora se for um tempo maior do que 120 minutos, a estratégia muda. Não é mais agora a angioplastia primária. O ideal agora é que você pense na fibrinólise e que, né, no caso aqui é o pré-hospitalar que está com o paciente, possivelmente, ou então chegou num departamento de emergência que não tem laboratório de hemodinâmica, então o recomendado é que em menos de 10 minutos, menos de 10 minutos, se faça a reperfusão com bolos, né, administrada ali de medicamento fibrinolítico. Maravilha, professor, então tem diferença, né, da sociedade europeia para a americana, porque ele falava 30 minutos na americana, 10 minutos aqui na europeia. Exato, ele otimiza para ser mais rápido possível. Se porventura o paciente desse entrada em um centro, vamos imaginar uma UPA, por exemplo, né, uma UPA que não tem como o paciente ele ser submetido ali, porque não tem, obviamente, um laboratório de hemodinâmica na UPA, né, é um centro sem setor de hemodinâmica disponível. Então, qual a recomendação? Em menos de 10 minutos, se ter o diagnóstico também do infarto agudo do miocárdio com supra de ST. E se eu estou vendo que vai levar mais de 120 minutos para poder transferir esse paciente aí, a estratégia, mais uma vez, é a fibrinólise, né? Então, muitas unidades de pronto atendimento têm trombolítico, né, para administrar para o paciente. A coisa muda um pouquinho quando a gente vai para um centro, o paciente já chega em um centro com setor de hemodinâmica disponível. Se tem, em menos de 10 minutos, faz o diagnóstico aqui do IAM com supra de ST, e a estratégia, já que tem, olha só, a estratégia, já que tem laboratório de hemodinâmica disponível, a estratégia é só uma, é a angioplastia primária, e tem que otimizar para fazer em menos de 60 minutos, porque aqui é um setor mais específico, nota que é menor do que 90, né? O tempo porta-balão aqui. Por quê? Porque é um setor específico, né, que já dá para direcionar mais rápido. Reperfusão e passagem do fio guia. O que é que a gente tem que entender aqui? A gente tem que entender que existem alguns detalhes que podem interferir nesse problema do paciente. Como que, por exemplo, João? Como, por exemplo, o retardo para reconhecerem os sinais e sintomas. Isso é um problema e o paciente ele demora para ser atendido, né? O retardo até o SAMU chegar naquele local, né, que pode acontecer também. E o retardo relacionado com o atendimento no próprio setor hospitalar, isso também pode acabar interferindo bastante. E tudo isso a gente tem que entender, ó, que está relacionado com o tempo total de isquemia, que a gente vê aqui em cima, né? Ó. Então, o retardo do paciente, né, ali para reconhecerem sinais e sintomas, né? O retardo do SAMU para chegar no local e o retardo do serviço de assistência de maneira geral. Então, essas são as recomendações europeias. A gente traz aqui um videozinho que ele ficou um pouco mais explicado para você, para a gente entender melhor esses direcionamentos, né? Entender esses tempos, entender essas estratégias. E eu te encontro nos nossos próximos vídeos do canal. Se não está inscrito, se inscreve aqui, dá essa força, ativa o sininho de notificações para que você seja notificado quando tiver novo conteúdo aqui no canal. Tamo junto, forte abraço!